Nós paramos em 2 Timóteo 2 Timóteo 2, que fala a respeito de nós reinarmos, amém? 2 Timóteo 2:12 diz assim, ó. Se perseverarmos também, perseverar é continuar correndo a carreira, é ser fiel no chamamento que o Senhor nos fez. É fazer o quê? É expandir o evangelho do reino de Deus, é dar continuidade àquilo que ele começou. Se nós perseverar, também reinaremos com ele. Amém? Somente a partilhar. Aleluia! Pois toda autoridade foi dada para ele. Capítulo de número 19, versículo de número 6, diz assim, olha só que coisa linda. E ouvi como que a voz de uma numerosa multidão, como um som de muitas trombetas, águas, e como um som de fortes trovões, dizendo, aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Nós sabemos que aqui se trata do reino milenar, mas você não pode deixar de ver, amém, que a vontade de Deus é de reinar. Capítulo 11 de Apocalipse, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo está na mão de quem? Do inimigo. O inimigo, ele reina sobre várias coisas, vários sistemas. Quase todos os sistemas neste mundo estão na mão de quem? Do inimigo. E ele tem reinado de forma que tem levado as famílias ao cativeiro. Tem levado as famílias a ficar presas no seu jugo, nas suas mãos, com as suas mãos algemadas, presa no império das trevas. E aqui diz que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, queridos, nós vemos que a vontade de Deus é de reinar, expandir o reino aqui nesta terra, dará-nos o direito de reinar com o Senhor, amém? Sobre todas as coisas. Ele é o rei. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. E como co-herdeiro com Cristo, reinaremos com ele. Amém? Isto é uma realidade. Isto é um fato. Muitos querem ir para o céu. Sim, aleluia, muito bom. Mas vamos ver o que Apocalipse 21 diz. Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais nada dessas coisas. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparado como uma noiva adornada para o seu esposo. E ouvi uma forte voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o seu Deus. Amém? Então, esta é a vontade, este é o desejo do coração de Deus. Toda autoridade foi dada para ele, mas ele transferiu essa autoridade para cada um de nós,
como está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, diz assim: no qual exultai, embora, não, desculpa, é Apocalipse 1:6, diz assim para nós: e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Então ele nos constituiu reino de sacerdote. Como está lá Pedro 2:9. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo que vai reinar com ele, povo que está expandindo o seu reino aqui nesta terra, povo que está levando adiante o seu comissionamento, expandindo o seu reino, o reino de paz, o reino de alegria, o reino de justiça. Vamos ver ainda Apocalipse 19, versículo 16. O que diz aqui? Tem na sua veste e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tem toda essa autoridade, e essa autoridade foi dada para cada um de nós. Nós sabemos com certeza que ele é o juiz e nós somos o seu corpo. Nós somos corpo de Cristo, como está lá em Efésios capítulo 4, do versículo 7 ao 16. 4, do 7 ao 16, diz assim: do 4 ao 16, 4, do 16, do 17, diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andais os gentis, na vaidade da sua mente, sendo obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles, por causa da dureza do seu coração, os quais, tendo tornado insensíveis, se entregaram à devassidão, para com avidez cometerem toda espécie de impureza. Mas vós não aprendeste Cristo assim. Vós não aprendeste Cristo desta maneira. Se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruídos, assim como a realidade está em Jesus, que quanto à vossa antiga maneira de viver, vós despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência da carne. Segundo a concupiscência da carne. Amém? Isso aqui está sendo nos mostrado em Efésios. Vamos ver o que fala o versículo 7. Mas cada um de vós foi concedida a graça segundo a medida do dom de Cristo. Por isso está escrito: quando ele subiu à altura, levou cativos os que estavam sob cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer? Ele subiu, senão que também desceu às partes inferiores da terra. O que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu alguns para apóstolo, alguns como profeta, alguns como evangelistas, alguns como pastores e outros como mestres, tendo visto o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo,
do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento da medida da estatura e da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como menino agitado de um lado para o outro pela onda e levado ao redor por todo vento de ensinamento, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz a um sistema de erro. Nós fomos instruídos pelo Senhor, somos corpo de Cristo, e Ele deu essa autoridade para nós, Ele transferiu essa autoridade para nós, não para uma pessoa, mas para o corpo de Cristo, como está lá em Efésios 3:10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Amém? Então é pela igreja que os mistérios de Deus, que as coisas que as pessoas não conseguem compreender, é revelada. A plenitude de Cristo é revelada pela igreja. A igreja é que revela a plenitude de Cristo. Como está lá em Colossenses, capítulo de número 1, versículo 25 e 28. Vamos ver. Da qual me tornei ministro segundo o mordomado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de completar a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde as eras e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. Agora foi manifestado aos seus santos, ao quais Deus quis dar a conhecer qual é a riqueza da sua glória, da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Nós devemos levar esta palavra, a palavra de esperança, a palavra do reino, a palavra de justiça, a palavra que traz as pessoas a entender, a ter colírio em seus olhos, para que descortine para elas aquilo que Deus deseja. O evangelho do reino é para o nosso crescimento. Quando crescemos juntos, não somos mais como meninos, sendo levado de um lado para o outro, sendo levado por qualquer tipo de doutrina. Paulo fala: se alguém vier vos ensinar outro ensinamento, seja anátema. Nós devemos ser pessoas crescidas. Quando crescemos juntos, podemos conhecer todo o mistério de Deus, do Deus triuno. Amém? Todo o mistério de Deus é revelado para nós, como está lá em João 17, 21 ao 23. 17, 21 ao 23. Amém? Só nós podemos expandir como igreja o reino de Deus na terra, porque nós já recebemos a revelação dos mistérios, das riquezas, da plenitude, da profundidade, da altura, do comprimento de Cristo. Então, por meio da igreja, nós podemos levar as pessoas a compreender
aquilo que Deus deseja. Olha o que ele diz aqui no 21, a fim de que todos sejam um. E isso só é possível se formos um, se a igreja for unida, se a igreja estiver com o mesmo propósito, com a mesma visão, focada na expansão do reino, na pregação do evangelho, de levar as pessoas a desfrutar da alegria, da paz e da justiça. Isso será uma realidade, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim e eu em ti, que também estejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando nós somos um, quando estamos unidos, quando falamos a mesma coisa, quando temos o mesmo sentimento, quando não há, quando não há, na verdade, conflito de pensamento entre os irmãos, na igreja, o povo de fora observam isso e recebe o quê? A palavra do reino de Deus, recebe a palavra que levam eles a desfrutar de Cristo de uma maneira absoluta, como está lá em 1 João, capítulo de número 4, fala assim para nós, 1 João 4, diz assim, 1 João 4, versículo de número 13 ao 21, nisto sabemos que se permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito, e nós temos visto, testificado que o Pai o enviou o Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisso é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser que ama o seu irmão, que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E temos da parte de Deus este mandamento: aquele que ama a Deus, ama também o seu irmão. Amém? Ama também o seu irmão. Então, queridos, essa é a palavra onde nós devemos buscar sermos um, para que as pessoas possam ver em nós a unidade, como que está lá em Atos. Eu gosto muito de Atos 2:42, que fala assim, ó, Atos 2:40, e perseveravam no ensinamento e na comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muito prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Comum.
E diariamente, vou pular aqui o 45, e diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo do pão de casa em casa, partilhavam o alimento com grande alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça. Aí, ó, o que eu quero trazer para você? O que você está me perguntando? O que tem a ver isso com expandir o reino? E caindo na graça de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava, olha só, não era João, não era Maria, não era Cicrano, não era fulano, que acrescentava as pessoas à igreja. Era o próprio Senhor que acrescentava as pessoas à igreja. Dia a dia, os que iam sendo salvos. Pelo fato de quê? De ver a unidade nos irmãos. Já fomos transportados de um império para outro império, como está lá em Colossenses, capítulo 13. Para encerrar esse vídeo, essa parte diz assim, ó, Colossenses 1,13, o qual nos libertou da autoridade das trevas. Você estava preso, você estava numa gaiola, você estava enjaulado e nos transportou, nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós estamos vivendo no reino do Filho do seu amor. Outrora não era assim. Outrora nós estávamos totalmente nas garras do inimigo, mas nós fomos transportados. Capítulo 2, Colossenses 2,14 diz assim, olha o que diz, apagando o escrito de dívida contra nós, que consistia em ordenança, o qual nos era contrário. Ele removeu e cravando na cruz. Por que ele fez tudo isso? Para que nós viéssemos ser seus parceiros na pregação do Evangelho do Reino. Talvez você esteja me perguntando, qual é a diferença da pregação do Evangelho da Graça para o Evangelho do Reino? O Evangelho da Graça, ele nos perdoa dos nossos pecados, ele nos redime, ele nos livra da condição que outrora nós tínhamos e nos dá uma nova condição, nos transporta para o reino do Filho do seu amor. E no reino nós passamos a desfrutar da vida divina de Deus. Passamos a desfrutar da vida divina de Deus, da vida que nos transforma, da vida que nos dá o direito, como está lá em Romanos, capítulo 5, olha o que diz, 5,17, diz assim, ó, 5,17. Pois se pela ofensa de um só, a morte reinou por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Eu já falei, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. O primeiro Adão era carnal, era alma vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O último Adão é celestial, ele é dos céus, ele é divino. E esse último Adão, como espírito que nos dá vida,
Ele nos enche de vida. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Mas tudo isso que nós sabemos não pode ficar somente conosco. É necessário levar adiante, é necessário levar a outras pessoas, para que outras pessoas venham também sair do império das trevas e venham entrar no reino do Filho do seu amor por meio da pregação do Evangelho do reino de Deus. Você vai encontrar pessoas com a sua casa suja, com o seu terreno sujo, como está lá em Mateus 12, 28. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, então é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, querido, nós precisamos levar as pessoas por meio da palavra, para que elas possam receber a palavra e ser limpa pela palavra. A palavra nos limpa, a palavra nos santifica, a palavra nos qualifica a receber o reino de Deus. A palavra, ela tem esta autoridade. Como está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 12. Diz assim: se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós ainda mais. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós ainda mais, contudo, não exercemos esse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos nenhum obstáculo ao Evangelho de Cristo. Paulo, ele sabia que ele tinha todo esse direito do desfrute do reino, direito da abundância do reino, da vida celestial do reino, mas para levar as pessoas, Paulo fala que ele se fazia de fraco para com os fracos. Nós devemos chegar até as pessoas com simplicidade de coração, com singeleza de coração. Devemos ser como o Senhor, naquele poço, conversando com aquela mulher samaritana, mostrando para ela que aquele poço era um poço que não tinha água viva e que o único que poderia mudar a sua história era o Senhor, porque só Ele pode nos dar de beber. Da água que eu lhes der, se tornará em vós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher ganhou essa palavra, e ao ganhar essa palavra, ela ganhou toda uma cidade. Vamos ganhar a cidade. Vamos levar o reino. Levando o reino, nós levamos o rei. Levando o rei, as pessoas são transformadas, porque o Evangelho é poder de Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 2, 12, fala o quê? Vamos ver. 2 Coríntios, capítulo 2, 12, diz assim: além disso, quando cheguei em Troade para o Evangelho de Cristo e me foi aberta uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Mas graças a Deus que
no Cristo, sempre nós, graças a Deus, que no Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Jesus é o Senhor. Então fique com essa palavra, desfrute dessa palavra, viva com essa palavra. Essa palavra é uma palavra muito rica, é uma palavra que nos leva a entender que é necessário nós pregarmos, expandirmos o reino de Deus. Expandir o reino de Deus é você fazer missão, é você orar, é você levar as pessoas aos pés do Senhor, para que elas venham ter a sua vida mudada. Amém? O último versículo para encerrar. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus. O reino de Deus tem poder. Se você estiver focado nisso, as pessoas vão ganhar o reino. Vão entender que o reino não consiste de comida nem bebida, porque essas coisas são coisas materiais, mas consiste do Espírito, consiste de alegria, de paz e de justiça no Espírito Santo. Esta é a palavra que eu queria deixar com vocês. Se inscreva no nosso canal, dê um like, expandindo o reino de Deus e reinando em vida aqui nesta terra. Jesus é o Senhor. Amém.